Vamos tirar o elefante da sala. Divertidamente 2 é um filme legal, eu já tô dizendo aqui, tá, gente? Tem gente que vê vídeo meu e se eu não falo claramente gostei do filme, não gostei do filme, a pessoa já vem comentar que não sabe, que não ficou claro se eu gostei ou não gostei. Gostei de Divertidamente 2, mas eu saí da sessão com uma forte sensação de que tudo que funciona no filme é por causa do filme anterior e não necessariamente pelo que esse filme aqui faz. Por exemplo, logo no começo do filme, antes mesmo do filme começar, na verdade, quando já começam as primeiras notas do tema composto pelo Michael Giacchino pro filme anterior, ainda quando a gente tá vendo o logo da Disney ali no começo, eu já fiquei assim emocionado, já veio uma lagriminha querendo descer. E é óbvio que isso tem a ver com a trilha, que é maravilhosa, né, com o tema criado pelo Michael Giacchino, também pelas memórias do filme anterior, que é espetacular, a antecipação de rever a Riley, que é uma personagem que eu amo, e também todos aqueles outros personagens que são as emoções dela e tudo mais. Mas na verdade esse foi o momento que mais me emocionou no filme inteiro, e um filme que te emociona mais durante o logo da produtora no começo do que em qualquer outro momento, não é um filme que dá pra gente chamar de memorável. A grande sacada desse novo filme é que a Riley não é mais uma criança, agora ela é uma adolescente e ela não tem apenas no centro de comando dela as emoções mais básicas, como alegria, tristeza, raiva, medo e nojinho. Agora ela tem outras emoções, outros sentimentos que vão sendo acrescentados à medida em que a pessoa cresce. Ela passa a ter inveja, vergonha, tédio e principalmente ansiedade. Esse é um filme sobre ansiedade e o desenvolvimento de transtornos mentais já na adolescência, então isso é a grande novidade que esse filme aqui traz. Eu gosto muito, por exemplo, como já no filme anterior a gente via não só a maneira com que as emoções determinam o comportamento da pessoa, mas também a formação das memórias, também a formação da personalidade, e esse filme aqui vai retomar essa temática e vai mostrar como todas as crenças que a Riley tinha sobre ela mesma, desenvolvidas desde a primeira infância, começam a ser colocadas em xeque quando ela entra na adolescência e ela começa a reprimir a própria personalidade para dar vazão a uma nova, muito mais orientada por essas novas emoções, principalmente pela ansiedade. Porém, já que a ansiedade tem um papel tão importante na história, eu preciso dizer que tematicamente esse filme aqui é um filme muito mais irregular do que o filme anterior. Algo que eu não gosto muito, por exemplo, é como o filme acaba sendo um pouco condescendente a tratar com a ansiedade e mostrar que a ansiedade pode ser algo bom desde que não fuja do controle, quando na verdade a gente sabe que ansiedade, depressão e todos os transtornos mentais precisam ser tratados sempre com muita seriedade e eles sempre são danosos para qualquer pessoa. Por exemplo, tem uma cena em que a Riley vai ter um jogo importante no dia seguinte e a ansiedade faz com que ela acorde mais cedo, que ela vá antes de todo mundo para treinar, para ser a melhor em quadra, quando na verdade a gente sabe que a ansiedade faz o oposto com a pessoa. A ansiedade faz, por exemplo, com que a pessoa não consiga dormir à noite, passe a noite inteira conjecturando, criando todos os tipos de cenários fantasiosos, todas as tragédias que podem acontecer, né, as milhões de maneiras pelas quais aquilo pode dar errado. E aí, ao se aproximar do amanhecer, a pessoa já tá tão cansada, tão com sono e tomada pela ansiedade que ela acaba dormindo e cancelando ou furando aquele evento que era tão importante para ela. De um ponto de vista técnico, a Pixar sempre foi também um estúdio de vanguarda, né? A Pixar sempre empurrou a linguagem narrativa das animações para frente, sempre trouxe ideias novas. E até nisso a gente vê que a Pixar tá em crise, porque a única coisa mais diferente que ela tenta fazer aqui, apesar do primor técnico e visual da produção, é uma cena lá em que ela tenta associar a animação em 3D com a animação em 2D. E a gente vê durante o filme que o roteiro trata aquele momento como algo super inovador, que o roteiro apresenta aquilo como se fosse um gimmick, quando na verdade aquilo é sugado da franquia do Aranhaverso e depois foi usado também em Gato de Botas 2. Ou seja, tecnicamente a Pixar também vai ficando atrás das suas concorrentes. Tem 3 pontos que faziam com que a Pixar fosse um estúdio de vanguarda. O primeiro deles era a originalidade dos universos inventados, criados pelas mentes do estúdio para os seus filmes, e isso está se perdendo na medida em que eles fazem mais continuações do que filmes originais. O segundo ponto era realmente aquele apelo emocional muito forte que alguns filmes tinham, né, de tocar muito fundo em questões universais, e isso também está cada vez mais acabando. E o terceiro era essa vocação para inovação tecnológica. Como eu falei, a Pixar está cada vez mais desfigurada. Eu acredito que aquela fase da pandemia
pandemia, em que ela tentou até fazer alguns filmes mais originais de novo, com Dois Irmãos, que é um filme muito bom e que inclusive foi o meu último filme no cinema antes da pandemia e que teve de certa forma sua bilheteria prejudicada pela pandemia. Turning Red, que eu também acho muito bom e que foi lançado diretamente por Disney Plus, e depois quando os cinemas reabrem, ela vai direto com Lightyear, que é um filme muito fraco e que foi um fracasso, e eu acho que de lá pra cá a Pixar não se encontrou mais, infelizmente. Gostei de rever a Riley, de acompanhá-la nesse novo momento da vida dela, e também me importei com os novos problemas que ela enfrentou, mas eu tenho certeza que rapidamente eu vou esquecer de Divertidamente 2, e mais pra frente, sempre que eu lembrar de Divertidamente, a maior parte das minhas memórias vão ser do filme anterior. Quero muito saber de vocês, se vocês assistirem ao filme, se gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso. Um abraço, tchau!